Desejo a todos uma feliz Páscoa, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Convido você que nos acompanha nesse tempo já tão especial que adoramos a Deus, ouvimos tão belas canções. E eu quero te convidar agora a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 15 desse Evangelho, versículos 33 ao versículo 39, para que compreendamos, de acordo com a palavra de Deus, o que diz aquela canção: eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. É Páscoa. Páscoa é libertação. Páscoa é triunfo, é motivo de celebração, e não de lamento, e não de reclamação. Na palavra de Deus, em Marcos capítulo 15, do verso 33 ao 39, você pode me acompanhar com a sua Bíblia. Chegada a hora sexta, ou seja, meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, 3 horas da tarde. E a hora nona, Jesus exclamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Ao ouvirem isso, alguns que ali estavam disseram: ele está chamando por Elias. Então um deles correu, ensopou uma esponja em vinagre e pondo-a numa haste, deu-lhe de beber, dizendo: deixai-a, vejamos se Elias virá tirá-lo. Mas Jesus, dando um alto brado, expirou. Então o véu do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo, e vendo-o expirar assim, o centurião que estava diante dele disse: é verdade, esse homem era o Filho de Deus. Convido você mais uma vez, feche teus olhos e humildemente, vamos pedir a direção de Deus, a iluminação de Deus, sobre o que vamos ouvir. Deus, obrigado pelo que já cantamos, oramos, pela Tua palavra que foi aqui lida, e agora, Deus, diante da Sagrada Escritura, nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir o que o Senhor tem preparado para a nossa vida, e eu peço agora, Deus, que o Senhor remova qualquer dificuldade, qualquer empecilho, tudo aquilo, Deus, que possa atrapalhar a nossa adoração e o fato de ouvirmos a Sua voz. Fala conosco, Pai, no nome de Jesus, amém. A crucificação de Jesus, com toda certeza, ela é o evento mais marcante de toda a cristandade, mais importante. A cruz, ela é mais importante do que o nascimento milagroso de Jesus. Ela é até mais importante do que a própria ressurreição de Jesus e a sua volta para o céu. Nada disso faz sentido sem a cruz. A cruz é o ponto central da fé cristã, é o ponto central da nossa fé. Foi na cruz que Jesus provou definitivamente, de uma vez por todas, ser Ele Deus. E por Ele ser Deus, Ele nunca, jamais abandona um filho seu. Jesus não nos abandona, em hipótese nenhuma. A cruz para muitos, ela é rejeição. A cruz para tantos, ela provoca vergonha. Mas não para nós, os filhos de Deus. Para nós, a cruz nos atrai, a cruz nos leva a presença santa de Deus, porque Ele não abandona os seus, e a cruz, ela selou o amor de Deus por cada um de nós, e Jesus ressuscitou. Essa é a nossa Páscoa. Ele voltou para o céu, mas Ele nunca nos deixou só. Não importa onde você esteja agora enquanto você me ouve, se você crê em Jesus Cristo com o seu coração, e com a sua boca você o confessa, que ressuscitou dos mortos e é o seu Salvador pessoal, Ele está exatamente com você, onde quer que você esteja. Foi lá na cruz que Jesus calou o mundo incrédulo,
O mundo totalmente legalista foi lá na cruz em que ele mostrou para aquelas pessoas que preferiam a lei, os rituais, e desprezavam a ele, o único e verdadeiro Deus. Foi lá que ele mostrou ao mundo a razão principal pela qual ele veio e encarnou-se como um homem. Ele veio para amar e para se importar com as pessoas, de um jeito tão lindo, ao ponto de morrer na cruz por cada uma delas. E foi na cruz que Jesus, de uma vez por todas, ele destruiu o poder do mal na vida dos seus servos. Ele fez isso publicamente. E deixe-me dizer uma coisa para você: é Páscoa. E Páscoa traz algumas verdades, e uma delas: em Jesus, nada pode fazer mal a um filho de Deus. Como dito por alguém, acidentes, pessoas, enfermidades, tudo isso podem até nos matar, mas nunca irão tirar a nossa vida. Você consegue entender isso? Você compreende isso? Lucas Zaccaroni, ele afirmou certa vez, atribuem a ele essa frase, ele disse: a morte para muitos é o fim, mas para nós cristãos é a volta para casa. O que nós ansiamos, desejamos, voltar para a casa do Pai, e ali habitar com Ele por toda a eternidade. John Piper disse algo mais profundo: a morte, ela é como o nosso carro, ela só nos leva para onde nós queremos ir. E hoje foi citado no culto de manhã, John MacArthur, que disse: tudo que a morte pode fazer a um crente é entregá-lo a Jesus, nada mais do que isso. Jesus na cruz e na sua ressurreição, Ele acabou com o poder do mal sobre a nossa vida. Em Colossenses 2,15, Paulo já disse: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Gente, a cruz é onde Jesus triunfou, e triunfou brilhantemente. Ninguém queria a morte de Jesus, ninguém. Pedro tentou demovê-lo de ir para a cruz. Pedro demonstrando um amor inocente, demonstrando um amor tão sincero que beira até uma infantilidade, tentou tirar Jesus da cruz. Satanás, na tentação no deserto, da mesma forma, fez de tudo para que Jesus não fosse para a cruz. No julgamento, as autoridades deram a ele a oportunidade de se defender, e assim ele seria liberto da cruz, ele não iria para a crucificação. Os soldados também tentaram fazê-lo desistir. Nos momentos de pior suplício, naquela manhã de sexta-feira, eles o humilharam, o torturaram, fazendo de tudo para que ele desistisse, por medo da dor, da tortura, da vergonha. Até o bandido na cruz virou-se para Jesus e tentou fazê-lo desistir da cruz, tentando envergonhá-lo diante daquilo que ele passava. E Jesus então, ele passa por uma aflição, por uma pressão tão grande, e de todos os lados possíveis e imagináveis, tudo para que ele desistisse. Quanto mais ele não desistia, piores eram as consequências, piores eram as torturas. Ninguém queria a cruz, porque sem a cruz, a nossa fé é completamente vã. Sem a cruz, a nossa fé é inútil, e sem a cruz não haveria ressurreição, não haveria nosso domingo de Páscoa. Sem a cruz nós não teríamos vida com Deus. E Paulo, quando ele falou aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, 16 e 17, ele disse: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, completamente vã. Mas a notícia boa é:
Ele triunfou na cruz, Ele ressuscitou na cruz, e Ele fez isso por mim e por você. A cruz é o grande brado de vitória, a cruz é o momento em que Jesus se mostra como Deus e diz: há solução para o seu problema. Seja ele qual for, mas o pior de todos é a doença chamada pecado. Ele fez isso por mim, Ele fez isso por você. Ele se humilhou publicamente, diante de todos que estavam ali, que o assistiam. Ele se humilhou, mas queridos, não existe humilhação pior do que passar a eternidade sem Cristo, do que passar a eternidade no inferno. Jesus morreu na cruz e ressuscitou por você, para que você não precise passar pela morte eterna, para que você possa ressuscitar com Ele na glória por todo sempre. É difícil entender isso, eu concordo. O mundo não entende. Aliás, Paulo já disse em 1 Coríntios 1, 23, nós pregamos a Cristo, Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. O que a cruz representa para você que está me ouvindo agora? Amor, acolhimento, atrativo, é isso que a cruz representa para você? Você entende a mensagem da cruz? Porque o mundo lá fora, o mundo foge da cruz, mas nós somos convidados a irmos em direção a ela. Mas para isso, nós precisamos entender o que de fato foi a cruz. Qual significado maior está por detrás da cruz em que Jesus padeceu, mas Ele veio para nos libertar. Tudo que Ele fez naquela cruz, Ele fez pensando em mim, Ele fez pensando em você. E para a gente compreender essa verdade eterna da cruz e da ressurreição, a nossa Páscoa, vamos olhar 3 grandes verdades importantes sobre a cruz. Primeiro, o palco da cruz, todo o cenário em que a cruz estava inserida. Depois, todo o desprezo que a cruz representou para aqueles que estavam inseridos naquele contexto. E ao final, do versículo 33 ao 39, vamos celebrar o triunfo da cruz, a apoteose da cruz, a grande glória da cruz e o que ela significou. A cruz foi com certeza o grande evento daquele período. A cruz parou Jerusalém, uma cidade lotada de peregrinos que vinham para cultuar numa das maiores festas judaicas, que era a festa de Páscoa. Parou, muita gente se comoveu, muita gente se alegrou, muita gente chorou, muita gente sorriu, muita gente ficou com a vida totalmente modificada. Muitos gritaram, e uma coisa é certa: a cruz chamou a atenção de todo mundo. E o sadismo humano por si só levou as pessoas às ruas, pessoas importantes, ricas, religiosas, pessoas simples, pobres, pessoas humanas, seres espirituais. Todo mundo foi à rua para assistir aquele evento marcante. E tudo, absolutamente tudo, levava a crer que Jesus havia sofrido em vão, ou que Jesus havia sido derrotado. A primeira impressão da cruz foi essa. Até os mais fiéis, eles duvidaram da divindade de Cristo quando Ele foi para a cruz. E por que isso aconteceu? Vamos olhar esse palco da cruz, entender como tudo isso aconteceu. No versículo 22 desse mesmo capítulo de Marcos, nós vemos no versículo que Ele foi levado. Ele não foi por conta própria, andando garboso até a cruz. Ele foi levado. Versículo 22 vai dizer: levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. E Jesus foi levado no melhor estilo romano,
no melhor jeito romano de se fazer isso, de maneira humilhante, vergonhosa, caindo e levantando, sendo chutado, socado, estapeado, cuspido, ofendido durante todo aquele trajeto. De onde Jesus foi torturado até a cruz, dava pouco mais de 500 metros, um trajeto curto para quem está bem, curto para quem está feliz, mas uma eternidade para quem está sendo torturado, uma eternidade para quem está entre tombos e se levantar, chegar até aquele lugar. Ali foi com Jesus. Quando chega no Gólgota, lugar da caveira, lugar de morte, tudo cheirava a morte. O versículo 23 mostra que tentaram aliviar Jesus daquele sofrimento agonizante, mas Jesus sabia que o que era para ele tinha que passar. Ele não aceitou aquela espécie de anestésico que os soldados romanos utilizavam naquela época. Ele sabia que ele precisava passar por aquilo em nosso lugar, para que a gente não precisasse passar. Versículo 24 ao 28, mostra que Jesus foi ridicularizado em todo tempo, em todo caminho. Cada um fazia de um jeito. Vai dizer assim: então crucificaram e repartiram as suas roupas, e tirando sortes para ver o que cada um levaria. E aí, a partir do versículo 26, acima dele estava a sua acusação por escrito: o rei dos judeus. E ainda crucificaram com ele 2 ladrões, uma à direita e uma à esquerda, para comprovar o que estava na escritura. Ele foi contado com os transgressores. Mas o versículo 29 vai mostrar o tipo de ofensas que eles faziam com Jesus. A pior humilhação para ele foi ser crucificado. A pior forma de morte para aquela época. A morte vinha depois de 3 longos dias. A morte chegava por asfixia. E recentemente, um cirurgião francês, Dr. Pierre Barbet, ele escreveu um livro, A Crucificação de Cristo segundo um cirurgião. E esse homem trouxe detalhes que para muitos ainda eram misteriosos. Ele disse: para respirar e inalar o suficiente, Jesus precisava se apoiar nos pés, flexionar os braços e depois soltar o corpo para conseguir exalar. Lembremos que ele estava com os pés pregados e com as mãos pregadas sobre a cruz, com as costas todas machucadas e ensanguentadas. E ele diz: o rosto pálido pouco a pouco fica corado, vermelho, e passa ao violeta púrpura, e em seguida ao azul. É asfixia. E diferente dessa que vemos na pandemia atual, a asfixia da cruz, ela era assim: os pulmões ficam cheios de ar, mas o condenado não consegue os esvaziar. Que morte cruel. A falta de ar é ruim, o excesso de ar é ruim. Jesus foi insultado de forma irônica. A placa sobre a cruz significava a acusação mentirosa sobre ele, e ali colocaram para que todos que olhassem enxergassem o motivo pelo qual ele estava ali naquela cruz. E ele foi colocado entre 2 ladrões, 2 infratores, e o propósito disso era mostrar para todos que passavam que ele era o pior entre eles. Por isso foi colocado exatamente no meio, como se eles quisessem dar uma mensagem: aqui está não o rei dos judeus, mas o rei dos ladrões, o rei dos bandidos. Jesus foi humilhado. Tudo que ele passou de maneira pública. Ele sofreu da maneira mais cruel, para não deixar nenhuma dúvida em mim e em você. Todas as acusações eram falsas, mas Jesus participou daquele palco da cruz, porque ele sabia que tinha que ser assim, para que eu e você não precisássemos estar ali. Mas o palco da cruz também nos leva a entender o desprezo da cruz.
versículo 29 até o 32, vai mostrar o nível de crueldade de todos aqueles que estavam ali envolvidos, porque a crucificação era o maior evento teatral daquela época. Os acusadores, aqueles que levaram Jesus a julgamento, os torturadores de Jesus, comemoravam, celebravam. Eles achavam que haviam ganho aquela grande batalha. Para eles, a morte de Cristo na cruz era um grande brado de vitória deles, porque eles haviam concretizado o seu objetivo. Se a gente viajar no tempo, dá praticamente para imaginar a alegria no rosto deles, o sorriso maroto no rosto de cada um deles que ali estavam. As pessoas amam o sofrimento alheio, infelizmente. Eles conseguiram condenar e executar Jesus, que era inocente, mas que simplesmente pregava sobre amor, sobre paz e sobre felicidade. Felicidade incomoda e amor constrange. Não muito tempo atrás, os noticiários policiais foram recheados com a notícia muito triste aos meus olhos. Em uma família, uma adolescente de 14 anos assassinou o irmãozinho de 4. E quando esse garoto foi apreendido, foi levado à frente da justiça, a equipe de reportagem foi até ele para ouvi-lo, por que ele tinha feito aquilo. E a resposta que esse garoto deu, esse adolescente deu, é terrível. Ele disse: eu matei ele porque ele era feliz demais. Meu irmãozinho era feliz sempre, e eu toda vez que eu olhava para ele, eu via felicidade nele. Felicidade, para quem não a tem, pode ser algo triste. E quando você estiver feliz, não tenha dúvida, alguém vai se incomodar com isso. As trevas não ficam felizes quando você está feliz. Pessoas que têm a vida infeliz não ficam felizes quando você estiver feliz, e cada um vai expressar esse sentimento maléfico de um jeito, com uma provocação, com elogio falso, com a bajulação, ou alguns com menosprezo, denegrindo, postando coisa. O versículo 29 até o 30, ele mostra o que eles fizeram. Eles blasfemavam de Jesus, e os que passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Eles balançavam a cabeça, faziam gestos como que ofendendo, usando as próprias palavras de Jesus para humilhá-lo. Mas o lindo do texto é que Jesus simplesmente não retrucava. Ele não retrucava, porque quem triunfa não retruca. Quem triunfa não reclama. Quem triunfa não acusa. E Jesus está triunfando na cruz. Versículo 31 ao 32, eles também escarneciam dele. E olha como eles faziam isso. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando dele, diziam entre si: salvou os outros, mas não consegue salvar a si mesmo. Eles diziam entre eles: mas Jesus é Deus, Ele conhece o coração, Ele conhece o que as pessoas estão falando. Queridos, disse muito com os olhos, dizemos muito sem falar uma única palavra. Deus conhece o nosso coração. Enquanto todos escarneciam dele, ele não retrucava, porque ele triunfou, e quem triunfa não retruca, quem triunfa não reclama, quem triunfa não lamenta, quem triunfa louva, quem triunfa agradece. E Jesus está triunfando na cruz. E mais, não só blasfemaram, escarneceram, mas também insultaram. No final do versículo 32, e os que com ele foram crucificados também o insultavam, tiravam sarro da sua honra, da sua moral, do seu caráter. Mas novamente, Jesus não retrucava.
A cruz não é lugar de retrucar aos outros. A cruz não é lugar de ofender aos outros. A cruz não é lugar de fazer debates ideológicos. A cruz é lugar de regozijo, é lugar de alegria eterna. A cruz é onde a gente se reconhece pecador e recebe da salvação principal e fundamental dada por Jesus a cada um de nós. Lucas, o médico, no capítulo 23, versículo 39 até o 43, ele conta esse relato e traz um detalhe muito importante. Ele diz que um dos infratores que estavam ali crucificados, ele reconheceu a divindade de Jesus. Ele advertiu o seu outro colega para que parasse de ofender Jesus que estava ali crucificado. E virando-se para Jesus, ele disse: Jesus, lembra-te de mim. Deixa eu falar uma coisa para você. Não importa como você é ou como você tem estado em sua vida. Não importa quais sejam os seus pecados, sua descrença ou sua falta de fé. Não importa, nunca blasfeme do nome de Cristo, e não adianta e não importa o que você esteja passando. Não blasfeme do nome de Deus, não despreze o sacrifício dele na cruz pela tua vida, não zombe dele com seus atos, palavras. Troque isso e reconheça: Senhor, lembra-te de mim. Olha só, nós precisamos ter essa sinceridade em nosso coração. Jesus, não me deixe adoecer nessa pandemia. Jesus, lembra-te de mim. Mas Jesus, se eu vier a adoecer, não me deixe sofrer demais, não me deixe ter a vida ceifada, lembra-te de mim. Mas Jesus, se o Senhor não quiser me curar e me levar para a glória, lembra-te de mim, me leve para os teus braços eternos, do teu lado, onde eu viverei por toda a eternidade. Minha família precisa de mim, mas o Senhor me quer na glória, porque o Senhor cuida da minha família, o Senhor cuida daqueles que o Senhor ama. Eu posso ser um bom pai, mas eu nunca serei melhor pai do que o Senhor é. Jesus, não me deixe pecar, lembra-te de mim. Mas se eu vier pecar, lembra-te de mim, tem misericórdia de mim. Um dos bandidos na cruz entendeu isso. E você consegue entender isso também? Páscoa é para colocarmos nosso coração em Jesus, clamarmos pela graça, reconhecermos a graça dele, como nós precisamos disso todos os dias da nossa vida. O palco da cruz, o desprezo da cruz, mas tudo isso levou ao triunfo da cruz, do versículo 33 ao versículo 39. Jesus sofreu, mas Jesus triunfou. Essa é a nossa Páscoa. A Páscoa é a alegria em Jesus, porque a vitória dos acusadores e a vitória de Satanás durou muito pouco. O inferno fez festa, mas por apenas 3 horas. Das 9 ao meio-dia, as pessoas em volta que assistiam tudo aquilo, quando chegou da hora sexta até a hora nona, todo mundo parou, ficou boquiaberto. Trevas cobriram Jerusalém, terremotos, pessoas ressuscitaram dos cemitérios e começaram a entrar na cidade. Todo mundo ficou abalado quando aquilo aconteceu, porque o triunfo da cruz estava se concretizando, e aquelas pessoas incrédulas começaram a se perguntar: mas será que era verdade? Ele é Deus mesmo? Será que tudo que ele falou era verdade e a gente matou esse homem? Será que ele é Deus e a gente ofendeu ele? Será que ele é Deus verdadeiro e nós o insultamos, cuspimos nele enquanto ele andava até chegar aqui na cruz? Será que era tudo verdade? Um perguntava para o outro, assustado em meio àquela cena. Eu quero que você imagine a cena.
tremor, escuridão, dúvida, choro, as pessoas fazendo tudo isso, e de repente, 3 horas da tarde, chegada a hora sexta, versículo 33, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, às 3 horas da tarde, e a hora nona, 3 horas, Jesus quebrou o silêncio, acabou com a dúvida deles, exclamou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é Deus meu, por que me desamparaste? Jesus resolveu a dúvida no coração de todos aqueles. Ele disse em alta voz, como se ele estivesse gritando, dando um alto brado, e foi isso que ele fez. Ele disse em aramaico, a sua língua materna, a língua que ele pregava, a língua que ele orava, e ele citou no seu grito o título do Salmo 22, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Jesus sempre que orava, ele chamava Deus de Pai. Aqui ele não ora diretamente, aqui ele cita o Salmo 22, e ao citar o Salmo 22, ele começa com Deus meu, como um clamor, como um brado. Ele faz uma citação, para mostrar para todos que estavam ali, que estava acontecendo o que já estava profetizado, que simplesmente é verdade, tudo aquilo que Jesus havia dito para aquelas pessoas. Salmo 22, foi o salmo que Jesus orou na cruz. Salmos são orações, e por isso nós estamos semana após semana orando com o salmo. Jesus não diz na cruz uma declaração de abandono, mas uma declaração de acolhimento. Não é uma declaração de desprezo de Deus para com ele, mas uma declaração de confiança, de dependência, porque Jesus é Deus, e ele sabe que Deus nunca abandona os seus, nunca. Deus está sempre presente, principalmente nos seus piores momentos na vida. Quanto maiores forem as suas dificuldades, mais você vai sentir Deus presente na sua vida. Já estava profetizado isso. Isaías 59, versículo 21, vai terminar dizendo assim, não se apartarão desde agora e para todo sempre, o que? A minha aliança que eu fiz com vocês. Lamentações 3, no versículo 31, termina assim, porque Deus não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Ele não te entristece, Ele não te humilha. Os hereges é que diziam que Deus o abandonou na cruz por causa do nosso pecado. Gente, se Deus abandonou o próprio Filho por causa dos pecados, o que Deus não faria conosco que vivemos imersos no pecado que habita em nós e que faz parte da nossa natureza humana? Deus não nos ama pelo que somos, Ele nos ama apesar do que somos. E por isso nós temos que amá-lo cada dia mais. Deus nunca abandona os seus. Talvez você que está me ouvindo está passando por uma situação extremamente difícil, angustiante em meio a essa realidade que vivemos agora. Mas eu quero dizer para você o que a palavra de Deus me autoriza a dizer: Deus nunca te abandona. No leito de hospital ou no conforto da sua casa, Deus não te abandona. Num velório presencial ou online, Deus não te abandona. João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Essa é a nossa Páscoa. Venha para Jesus e Jesus te recebe, Ele não te lança fora apesar de você. Josué 1,5, você nunca será derrotado, nunca. Eu estarei com você como estive com Moisés. E Josué, não se esqueça de uma coisa: eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. Jesus não abandona.
aqueles que triunfam com Ele na cruz, aqueles que celebram a ressurreição, aqueles que vivem com Ele aqui, para viver com Ele por toda a eternidade. Eu não sei se é o seu caso, mas Isaías 41:17, veja se a sua vida se encaixa nesse texto. Quando o meu povo, pobre e necessitado, procurar água e não encontrar, quando a boca deles estiver seca de sede, eu, o Senhor, os atenderei, eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Esse é o nosso Deus, pelo que vivemos, pelo que amamos, ao qual oramos, ao qual louvamos, ao qual nos sentamos para aprender da sua palavra. Esse é o nosso Deus, o Deus que não me abandona, que não te abandona. Jesus falou isso para aquela plateia. O brado de Jesus na cruz foi para que todos eles não tivessem mais dúvida. Ali estava se cumprindo a profecia, dita várias vezes, mas principalmente no Salmo 22. Deus não abandonou Jesus na cruz, e também não abandona você um segundo sequer. Deus o amparou, e ele cantou, ele orou, ele declamou o Salmo 22 para aquela plateia, para que entendessem de uma vez por todas, que tudo que está profetizado no Antigo Testamento se cumpria na presença de Cristo. Depois que ele deu o alto brado, versículo 35, ao ouvirem isso, alguns que ali estavam disseram: ele está chamando por Elias. Então um deles correu, ensopou uma esponja em vinagre, e pondo-a numa haste, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias virá tirá-lo. Incrível que mesmo diante disso, alguns entenderam de maneira completamente errada. Mas Jesus, dando um alto brado, ele expirou, ele morreu, ele entregou o Espírito, dizendo: tetelestai, que significa está consumado. De uma vez por todas a obra de Jesus é completa, e de uma vez por todas. Eu amo vir para cá, e venho para cá muitas vezes ouvindo no carro uma playlist, que sempre tem uma música nessa playlist que me chama a atenção. Ela diz assim: tudo pago está, nada devo mais, pelo sangue que derramou na cruz, o pecado já não me prende mais, quem Jesus livrar, livre viverá. E o refrão: numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor, minha alma cantará, aleluia, glória a ti, Senhor. Essa é a música conhecida como o Cordeiro que sofreu, e que fala uma grande verdade ao nosso coração. Deus nunca, nunca abandona os seus, principalmente quando passamos por um grande sofrimento. Jesus diante da cruz, ele louvou a Deus. Jesus diante da dificuldade, ele diz a Deus: Deus, agora está difícil, mas vai melhorar. O Salmo 22 começa triste e termina alegre, começa pesado e termina leve, pelo grande livramento dado por Deus. Essa foi a atitude de Jesus na cruz. Qual é a sua atitude diante dele? Hoje é domingo de Páscoa, o dia já está terminando, e eu queria desafiar você a aprender a amar a esse Deus, a chamá-lo de Pai em todos os seus momentos, principalmente naqueles que são mais difíceis, e aceitar e receber o grande cuidado dele na sua vida. Hoje é Páscoa, e eu convido você, a despeito do que você esteja passando, não reclame, não culpe Deus, antes louve a Ele, reconheça que Ele está no controle total de todas as coisas,
para sempre. Esse é o nosso Deus. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, e convido você a fazer isso todos os dias da sua vida. A cruz de Jesus foi uma aparente derrota, mas se tornou em sua maior vitória. Glórias a Ele por isso. Jesus morreu naquela cruz, mas na nossa Páscoa Ele ressuscitou, e Jesus está vivo, e porque Ele vive, nós também viveremos. E nós podemos dizer, porque Ele vive, só porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Só porque Ele vive, temor não há. E eu bem sei que a minha vida, que a sua vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Hoje é Páscoa, e você ouviu tudo isso que a palavra de Deus te falou, seja de manhã, seja agora nesse culto. Mas a Páscoa só faz sentido se ela trouxer arrependimento. Ela só faz sentido se você se render aos pés da cruz e aceitar o Jesus crucificado e ressurreto na sua vida, no seu coração. E eu quero terminar essa mensagem primeiro te perguntando: você já aceitou Jesus no seu coração? Você se lembra de algum momento na sua vida em que você parou de joelhos ou deitado na sua cama e reconheceu-se pecador, e em meio às lágrimas você falou: Jesus, me perdoa, porque eu sou pecador, tem misericórdia de mim, entra no meu coração. Se isso não aconteceu na sua vida, eu queria te convidar a não deixar terminar essa noite sem que você se entregasse para Jesus, sem que você reconhecesse o sacrifício dele na cruz pela tua vida, para pagar todos os seus pecados. Você já pediu perdão a Jesus pelas tantas vezes que você o rejeitou com as suas atitudes, com as suas palavras, quando você acabou fazendo pouco caso dele em sua vida? Hoje, não amanhã, hoje é o dia aceitável, hoje é a Páscoa do Senhor, hoje é o dia de você se entregar para Jesus. E é isso que eu te convido a fazer. Abra o seu coração, não fuja da cruz, olhe para a cruz e vá para a cruz. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos onde você estiver. A cruz será focalizada para você que está nos assistindo pelo YouTube. A nossa equipe de celebração vai tomar o lugar aqui, e logo depois da oração nós vamos clamar ao Senhor. E nós vamos orar olhando para a cruz. Então, para você que está em casa, a imagem vai estar focalizada na cruz, colocada com muito carinho e cuidado aqui no templo da Primeira Igreja Batista de Americana. Mas enquanto você olha para a cruz, eu convido você a falar com Deus. Vamos orar piedosamente ao nosso Deus. Senhor, hoje é domingo de Páscoa. Hoje, Deus, é aquela data que mexe com os nossos corações, porque nós lembramos, Senhor, de tudo que o Senhor passou em nosso lugar, das lágrimas, das gotas de sangue, do sofrimento, da humilhação. Nós lembramos, ó Deus, desses momentos tão difíceis que o Senhor teve que suportar em nosso lugar. Mas hoje é domingo, o dia da ressurreição, é o dia da nossa alegria, é o dia do nosso triunfo, é o dia em que podemos celebrar a glória eterna, Deus, e a possibilidade de vivermos com o Senhor para sempre no céu. Pai, aqueles que oram conosco nesse momento, se algum, Pai, ainda não tem esse privilégio de olhar para a cruz e ir para a cruz como um brado de vitória, que o seu Espírito Santo o visite agora em misericórdia e em amor, que o teu Espírito Santo o convença do pecado, da justiça, do juízo, e que o teu Espírito Santo, Deus, o traga a uma contrição,
a dobrar os seus joelhos, onde quer que ele esteja, na sala, no quarto, no carro, na varanda da sua casa, e colocar-se humildemente diante do Senhor em oração. E que esse que ora conosco, Deus, esse querido, essa querida, possa se arrepender dos seus pecados, possa dizer aos pés da cruz: Senhor, eu sou pecador, eu reconheço, Deus, o meu estado diante do Senhor, e eu quero te pedir, Deus, me perdoa, entra no meu coração, faz morada em mim, e me permita, Deus, viver a eternidade com o Senhor. Ó Deus, que a sua mão poderosa e bondosa atinja a todos esses que conosco estão, que a nossa Páscoa, Deus, seja celebrada assim, seja um tempo de ressurreição, seja um tempo, Deus, de vida nova, em que morremos para os velhos hábitos e renascemos em Cristo para uma vida de santidade no Senhor. Esse é o meu desejo sincero, Deus, e sei que é de cada um que conosco está orando nesse momento. Visite com graça, com amor e com misericórdia. Se essa pessoa querida que ora, Deus, já te serviu e te amou, mas por alguma razão acabou, Deus, se afastando dessa vida com o Senhor, traga de volta, Senhor, para onde ela jamais deveria ter saído. Restaura, Deus, essa alma, restaura a alegria nesse coração e a certeza, Deus, de que a cruz é a nossa vitória, e que assim o grande amor de Deus o Pai, a graça sempre salvadora e santificadora de Jesus Cristo, e a comunhão com todas as consolações do seu Espírito Santo, sejam, Deus, com a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, hoje na Páscoa, mas amanhã e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.